Olá, meus amigos. É com grande alegria que damos início a mais uma edição do Fala MPSP, um projeto do Ministério Público de São Paulo que coloca em contato direto os membros da instituição e o público em geral. Nesta edição, na qual nós trataremos de um tema muito relevante, nós temos dois convidados muito especiais. Quero apresentar a todos vocês o Dr. Luiz Fernando, que é o coordenador do Centro de Apoio Operacional Cível, que trata daquelas matérias ligadas à tutela coletiva. Doutor, obrigado pela sua gentileza de atender ao nosso convite. Muito obrigado, Cláudio. Nós que agradecemos aí o convite. Estamos sempre à disposição no Centro de Apoio. Muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho. Também está conosco a doutora Vanessa Terezinha, que coordena o Núcleo de Gênero do Centro de Apoio Operacional Criminal. Doutora Vanessa, satisfação em tê-la conosco. Obrigada, Cláudio. O privilégio é meu estar aqui com você hoje, com o doutor Luiz Fernando, para falar no Fala MP e para falar sobre essa semana especial para o enfrentamento à violência. Perfeito. O nosso tema é a centralidade da vítima na atuação do MPSP. No final do mês passado, agora em fevereiro, houve um evento muito importante aqui no Ministério Público que marcou o lançamento de uma cartilha voltada às vítimas, de uma plataforma também que vai auxiliar os promotores, né, a darem concretude a essa que é um dos pilares da atual gestão, que é a centralidade da vítima na atuação de todos os membros da nossa instituição. Queria começar com o doutor Luiz Fernando. Doutor, de que maneira essas ferramentas que surgiram agora no final de fevereiro, vão auxiliar os seus colegas, como eu disse, dar concretude a essa questão central para todos nós, que é dar mais atenção à vítima, doutor? Oi, Cláudio. Excelente colocação sua, excelente pergunta. Realmente nós tivemos um evento aí muito exitoso, né? Esse evento, ele apresentou algumas ferramentas que foram construídas, estão sendo construídas pelo Grupo de Trabalho de Apoio às Vítimas. E de que forma, então, o Ministério Público pode dar mais atenção ainda à vítima, né? Já pensando no tema aqui do nosso diálogo, da nossa conversa, junto com a doutora Vanessa, que é especialista aí na questão de gênero, na questão da violência contra a mulher, sempre uma honra estar junto com a doutora Vanessa, né? Nós precisamos pensar um pouco, Cláudio, primeiro, o que é essa centralidade da vítima, né? Como que nós podemos, então, de uma forma simples e acessível, definirmos ou trazermos um conceito de centralidade da vítima, né? Então, a centralidade da vítima, ela pode ser resumida na posição da vítima, ou seja, aonde que a vítima se encontra, seja no processo penal, no processo civil, aonde que a vítima se encontra na necessidade aí de um protagonismo maior. Então, nessa centralidade, a vítima passa a ter o protagonismo na busca da reparação, na busca da prevenção desse sofrimento que ela sofreu, seja em relação a uma violência, a uma violação de direitos, a um crime. Então, ela passa a ter esse protagonismo. E o papel do Ministério Público, do nosso ponto de vista, é essencial e especial, principalmente para acolher essa vítima, para colocar essa vítima nesta posição tão importante e dar espaço para essa vítima nesse protagonismo. Então, esse é um dos fundamentos principais aí dessa centralidade da vítima. Perfeito. Doutora Vanessa, a questão agora é para a senhora. Em que medida que essas ferramentas podem ajudar os seus colegas, os promotores, a dar concretude a essa orientação do Procurador-Geral de Justiça, que pede que toda instituição dê mais atenção à vítima, assumindo assim um papel central na atuação do Ministério Público, doutora? A primeira ferramenta que eu acho importante mencionar é o guia para atendimento às vítimas de violência, para apoio e proteção às vítimas. E quando eu estou falando em violência, eu estou falando em sentido amplo, não só no âmbito criminal, eu estou abarcando as questões de direitos difusos e coletivos, as violações de direitos em todas as áreas. Essa cartilha traz orientações importantes para a vítima sobre os seus direitos, sobre a rota crítica, sobre como afastar obstáculos para o acesso à justiça,
sobre quais informações vão ser pedidas dela no momento de um atendimento, como acessar a rede de proteção, qual o papel do Ministério Público, qual o papel de outros órgãos da rede de proteção. Além desse instrumental, o GT, o grupo de trabalho que o Dr. Luiz Fernando mencionou, teve uma outra iniciativa, tem um outro ferramental à disposição, que é um BI, esse de acesso mais restrito para todos os promotores, que fica aqui a recomendação para que todos acessem, que reúne diversas cartilhas, diversas iniciativas, diversos projetos no âmbito do Estado inteiro para proteção, para respeito aos direitos das vítimas. Eles estão separados em áreas focadas tanto na responsabilização, como no atendimento, como na proteção. E eles estão georreferenciados por cidade. E esse mapeamento não envolveu apenas o trabalho de instituições públicas, ele envolveu também a atuação de universidades, da sociedade civil, tudo com essa ideia de que a proteção integral ela é mais efetiva quando feita em rede, quando conseguimos trabalhar de maneira integrada para que essa proteção ela envolva todos os aspectos da vida da vítima, que é atingida em várias esferas. Ela tem direito à responsabilização criminal, ela tem direito à responsabilização civil, ela tem direito à atuação no âmbito infracional, por exemplo, ela tem direito à saúde, à educação, à assistência e a minimizar os riscos. E quando eu falo em vítimas, é importante a gente lembrar também que se incluem nesse conceito não só a pessoa diretamente atingida pela violação de direitos, mas também aquela vítima indireta, a pessoa que tem relação de afeto, de parentesco, ou que da vítima direta dependa, ou com ela conviva. Além disso, a gente tem algumas vítimas que são especiais, que são as vítimas consideradas de especial vulnerabilidade, como as mulheres, as crianças, os idosos, que são atingidos de maneira diferenciada e enfrentam maiores dificuldades e maiores traumas em razão do evento. A gente tem as vítimas coletivas, que são um grupo social ou comunidade, organização a prejudicadas como um todo. E aqui a gente está falando dos casos envolvendo meio ambiente, saúde pública, relações de consumo. E a gente ampliou um pouquinho o trabalho para considerar também como vítimas os familiares e as pessoas não só economicamente dependentes da vítima, mas também emocionalmente dependentes. E essa foi, inclusive, uma sugestão do Dr. Luiz Fernando, quando estava trabalhando em quem a gente consideraria vítima para voltar os esforços e a atenção do Ministério Público. Perfeito, doutora. Bom, chega a primeira pergunta aqui do público e eu vou formulá-la ao doutor Luiz Fernando, porque esse é o princípio aqui do nosso projeto, né? Proporcionar esse diálogo direto entre o público e os promotores de justiça. Doutor, a Ana Maicon faz a seguinte pergunta: e quando a gente denuncia para a Corregedoria Militar e não fazem a parte deles? Talvez deixar claro que a Corregedoria Militar é uma outra instituição, mas a pessoa pode, se não tiver a sua demanda atendida, acionar o Ministério Público, não é verdade, doutor? Exato, Cláudio. O caminho é este. A Corregedoria Militar é uma instituição da Polícia Militar, então é importante que procure o Ministério Público, o promotor de justiça, e leve, Ana, aí a sua reclamação, o seu pleito ao Ministério Público, para que o Ministério Público adote as providências que entender necessárias nesse caso. Perfeito. Agora, uma questão que eu encaminho aqui para a doutora Vanessa Terezinha, porque a especialidade dela, apesar que o doutor Luiz Fernando também atua nessa questão da violência de gênero lá na comarca dele. Mas o doutor Arthur Lemos Júnior, que ambos conhecem, que é o secretário do Conselho Superior do Ministério Público, quando soube da live já me mandou, olha, Cláudio, pergunta aí para os meus colegas e tal. Não sei se ele conseguiu, se ele neste momento está nos acompanhando, mas antecipadamente mandou seus questionamentos. Doutora Vanessa, ele pergunta o seguinte: o que os colegas entendem sobre a possibilidade de o MPSP iniciar uma campanha ou movimento a favor da alteração legislativa para ser possível a celebração de acordos no âmbito da violência doméstica? Isso porque, muitas vezes, a vítima não busca a punição de seu agressor, mas sim o seu afastamento. O que a senhora acha, doutora Vanessa?
Bom, essa pergunta do Dr. Arthur, ela é mais complexa, porque ela envolve uma disputa no âmbito da sociedade civil, também sobre o que se espera do enfrentamento à violência doméstica e familiar contra as mulheres. Por muito tempo, esses institutos despenalizadores, essa postura, ela era aceita no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher. O que aconteceu é que houve um recrudescimento da legislação penal em razão da falta de atuação adequada, da falta de devida diligência e da falta de responsabilização. Esse caso chegou ao conhecimento de organismos internacionais e deu origem à Lei Maria da Penha, que veda a aplicação desses benefícios. Atualmente, o que nós vemos é que mesmo os benefícios posteriores, como o acordo de não persecução penal, continuam não sendo admitidos para a violência doméstica e familiar contra a mulher. E a notícia de que organizações da sociedade civil que são dedicadas ao tema são contra essa possibilidade. Do meu ponto de vista pessoal aqui, Cláudio, eu entendo que a gente tem que voltar a discutir a possibilidade de suspensão condicional do processo e de acordo de não persecução penal no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher. Muitos desses delitos ainda têm as penas muito baixas. Em muitos casos, a medida protetiva ela para de vigorar quando há condenação, apesar de não ser essa a intenção da lei, a lei diz que é vigora enquanto vigorar o risco. E a gente consegue ainda estipular como condições desses benefícios o comparecimento a grupos reflexivos. Essa é uma política que ainda depende de maior engajamento dos municípios e do poder público para a implementação, porque são poucos os locais do Estado que ainda possuem, mas que enfrenta também uma resistência de ser fixada como condição da medida protetiva em muitos lugares. Então, seria um avanço a gente conseguir estabelecer o comparecimento através desses acordos e traria mais agilidade para o procedimento, que atualmente, considerando o número de violência contra as mulheres e considerando a tramitação das varas, demora bastante. Quero ouvir também o doutor Luiz Fernando sobre o mesmo tema, doutor. Obrigado, Cláudio. Só para complementar aí, que a doutora Vanessa muito bem colocou, né? E também muito importante a pergunta e a colocação do doutor Arthur para discussão, porque nós precisamos pensar o seguinte: no caso de violência doméstica, de violência contra a mulher, realmente, quando a mulher procura socorro, digamos assim, seja nos órgãos policiais ou em outras instituições, o que aquela mulher quer especificamente, né? Então, isso é muito importante. Por quê? Porque esse desejo vai refletir depois toda a resolução processual penal. Porque muitas vezes o que ocorre, como ocorreu no passado, como a doutora Vanessa muito bem colocou, nós tínhamos aí esses benefícios da Lei 9.089 em relação à violência contra a mulher. E nós percebemos naquele momento ali, sócio-histórico, digamos assim, que aqueles mecanismos foram insuficientes para reduzir essa espécie de violência. Então, talvez nós precisamos aí repensar o momento e um pensamento assim, talvez um pouco mais neste momento histórico agora, se é caso de voltarmos a essas medidas ou não, né? Mas o contexto em geral, levando em consideração o agressor e levando em consideração também a vítima. Perfeito. Doutores, as perguntas estão se acumulando aqui. Eu tenho outras que me foram enviadas diretamente por jornalistas que sabiam que a live aconteceria e também pediram que eu formulasse as questões. Então, vamos tentar, na medida do possível, uma certa celeridade para a gente tentar atender todo mundo. Eu continuo com o doutor Luiz Fernando. Tem uma pergunta interessante aqui da Magali Toledo. Ela diz o seguinte: como fazer para denunciar de forma efetiva o assédio e violência processual? Nunca tinha ouvido essa expressão, assédio e violência processual, né? Quando uma parte não é protegida. Não sei se está se referindo à questão do advogado, tal, mas quem representa a vítima também deve ser, de certa forma, merece atenção. Como é que o senhor vê essa questão, doutor Luiz Fernando? Excelente pergunta, Magali. Cláudio, nós tivemos uma evolução legislativa recente de proteção
à vítima, ou de uma maior atenção à vítima, né? Faz parte dessa evolução. Por exemplo, a lei da escuta especializada, a lei Mariana Ferrer, a lei de violência institucional, a Henri do Borel, o próprio artigo 28 do Código de Processo Penal, o artigo 201 do Código de Processo Penal, que acabou aí colocando a vítima em uma outra posição, digamos assim, essa evolução legislativa. E nessa evolução legislativa, nós temos a previsão da violência institucional. Quando, por exemplo, numa audiência, uma vítima de violência sexual, por exemplo, ela sofre, digamos assim, determinados atentados ou revitimização em razão das perguntas que lhe são feitas. Perfeito. Naquele momento processual. E isso também é reprimido por essa lei da violência institucional, ou seja, há uma lei específica para isso. E cabe, sim, ao juiz, presidente ali da audiência, se for nesse caso específico que a Magali falou, ou ao promotor de justiça, impedir que essa violência ocorra. E se essa violência ocorrer, tomar as providências necessárias. Se for essa espécie de violência processual aí, institucional, que a Magali está falando. E o advogado Wilson Júnior, doutora Vanessa, complementa, de certa forma, né, esse tema, perguntando o seguinte: quando há desrespeito a prerrogativas do advogado, né, desrespeito à lei processual, mas é cometido pelo magistrado, cabe intervenção do promotor durante uma audiência, por exemplo? Cabe. O Ministério Público ele atua na audiência também como fiscal da lei e para garantir que não haja violação em especial aos direitos das vítimas, que não haja violência institucional, como mencionado pelo Dr. Luiz Fernando. O caso paradigma, inclusive, que surgiu, que fez surgir a Lei Mariana Ferrer, ele envolve também uma falta de ação por parte do magistrado. Então, é importante que o Ministério Público esteja atento para garantir que não ocorra violência institucional, não ocorra violência processual, em especial porque nos delitos envolvendo violência doméstica, voltando um pouquinho ao tema anterior, nós já temos precedentes, inclusive, em que se considera que o uso desses estereótipos, a revitimização nesse processo pode gerar, inclusive, a responsabilização do Estado brasileiro em âmbito internacional. Sem dúvida. Doutora, eu continuo com a senhora. O jornalista Fausto Macedo, se ele estiver acompanhando a nossa transmissão, eu faço questão de enfatizar que ele é um dos maiores profissionais com quem eu trabalhei, é um repórter assim de primeiríssima linha. Ele enviou para mim, antes do início aqui da nossa conversa, o seguinte questionamento: além das vítimas diretas, um crime deixa sempre as vítimas indiretas, como é o caso dos familiares de alguém que morreu em um acidente de trânsito ou os filhos de uma mulher morta pela via do feminicídio. O que o Ministério Público pode fazer pelas vítimas indiretas? Doutora, é possível uma atuação que contemple as vítimas indiretas? Existem algumas possibilidades de atuação para a proteção de vítimas indiretas, eu vou citar apenas duas. A primeira delas é, eventualmente, pedir medidas de proteção caso elas estejam em situação de risco, caso haja ameaça, e aqui, Luiz Fernando, eu me foquei no criminal, nesse primeiro momento, mas ele também pode, além de aproximar as vítimas indiretas da rede, fazer os encaminhamentos para atendimentos de saúde, assistência social, também pode auxiliar na obtenção de alguns benefícios. Em relação aos órfãos do feminicídio, por exemplo, nós temos legislação no âmbito do município de São Paulo, nós temos legislação no âmbito do Estado de São Paulo e legislação federal. Atualmente, a única delas que está regulamentada é a legislação do âmbito do município de São Paulo, que foi idealizada inicialmente por uma promotora de justiça aqui em São Paulo, a doutora Silvia Chaquian, que identificou nos seus atendimentos do Núcleo de Atendimento às Vítimas que não havia nem notícia sobre os órfãos de feminicídio, que na sequência eles eram colocados em pessoas diferentes do núcleo familiar e que eles enfrentavam extrema vulnerabilidade. A lei paulista, ela tem o diferencial de prever ainda um salário mínimo para cada órfão do feminicídio. E ela é paulistana, né? A lei paulistana da cidade. Verdade, Cláudio. A lei paulistana, ela prevê ainda um salário mínimo para cada órfão de feminicídio, considerando que cada mulher que venha a falecer nessa situação, ela normalmente deixa de 2 a 3 filhos,
e eles usualmente ficam com avós e outros familiares, eles não permanecem sobre a guarda fática da mesma família. E isso gera outros obstáculos. São só algumas das atuações que são possíveis. Perfeito. Doutor Luiz Fernando, eu passo para o senhor agora, mas antes fazendo um breve comentário para deixar bastante claro que o Procurador-Geral de Justiça, o doutor Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, sempre realçou que a pretensão dele não é circunscrever o apoio à vítima à esfera criminal. Quando estamos diante de uma vítima de violação de direito no campo da tutela coletiva, vale o mesmo empenho do Ministério Público. E a pergunta do Fábio Zanini, que é um dos editores da Folha de São Paulo, acho que vem bem a calhar para a gente deixar isso explícito. Ele pergunta o seguinte, doutor: no caso da onda de incêndios que atingiu o estado no ano passado, não temos propriamente uma vítima específica. Toda a sociedade perde com a degradação do meio ambiente. Em episódios assim, como o Ministério Público aplica esse princípio da centralidade da vítima? Doutor, o senhor atuou diretamente, né? Nesse caso aqui, eu gostaria que o senhor esclarecesse ao jornalista Fábio Zanini. Sim, muito obrigado pela pergunta, Fábio. Nesse caso, o Cláudio, nós temos atuado de uma forma sistemática no estado todo, né? Na verdade, como ele já falou aí, não há uma vítima específica, né? Mas não é porque não há como nós identificarmos uma vítima que nós vamos deixar de atuar, né? Então, nós temos investigado, temos aí, em alguns casos, já entrado com ações, né? E nessas ações, o que nós pedimos é o dano moral coletivo, especialmente, que é voltado para essa eventual reparação, de uma forma geral, dos interesses difusos e coletivos, né? E nesse atendimento integral à vítima, que a doutora Vanessa comentou agora há pouco, muito bem, Cláudio, e falou ainda, ressaltou, né? Não é só vítima de crime, não é só vítima de violência, mas vítima de violação de direitos como um todo. Aproveitando essa pergunta agora, nós temos também as vítimas de desastres, né? É verdade. Aqui, o incêndio também é uma vítima de desastre. A vítima de desastres naturais ou graves violações de direitos humanos. E nessas vítimas de desastres, de graves violações, muitas vezes, né, nós temos as vítimas indiretas, que são os familiares dessas vítimas diretas, né? E nesse caso, nós atuamos também para assistência jurídica, psicológica, social, encaminhamentos dessas vítimas, né? Na questão social, por exemplo, a questão da moradia também, que o Ministério Público atua de forma firme, atuação na questão de assistência à saúde, por exemplo, né? Programas de proteção a essas vítimas. Então, dessa forma aí que nós atuamos como um todo na questão dos desastres, e não só na questão de crimes, por exemplo. E voltando também, Cláudio, à pergunta da Magali lá atrás, da violência institucional, rapidamente, só para fazer um esclarecimento, né? A violência institucional está prevista lá no artigo 15A da Lei de Abuso de Autoridade, inclusive como crime, viu, Magali? Está previsto lá como crime, e nós também podemos aí atuar nesse sentido. Além do amparo, ali do acolhimento àquela vítima, também adotar as medidas judiciais necessárias. Obrigado, Cláudio. Perfeito, doutor. Essa aqui, a próxima pergunta é de um jornalista também da Folha de São Paulo, jornalista muito experiente, o Flávio Ferreira, com quem eu tive a alegria de trabalhar. E tem um detalhe, viu, doutor Luiz Fernando e doutora Vanessa? Ele é formado em Direito. Ele estudou no Lago do São Francisco depois que ele optou pelo jornalismo. Então, vocês vão perceber isso pela profundidade aqui da formulação do Flávio. Ele diz o seguinte: o ressarcimento às vítimas é central nessa questão. Mas, muitas vezes, o réu é hipossuficiente e não pode arcar com isso. Como se resolve essa questão? Compete ao Estado ressarcir a vítima, tendo como premissa que o bem jurídico foi violado por ineficiência do ente estatal na proteção do cidadão? O que pode ser feito pelo Ministério Público para que Não, desculpem, o Flávio até aqui. Na proteção do cidadão, ou seja, o réu teria que ressarcir a vítima, só que o réu não consegue. Como a vítima teve um direito violado, esse ressarcimento compete ao Estado? Qual a sua opinião, doutora Vanessa?
Bom, Cláudia, no caso de omissões estatal na proteção à vítima, já há precedentes para responsabilização estatal. Além de tudo, o Estado deve ter políticas públicas voltadas para o atendimento a essas vítimas. Então, nós podemos falar desde suspensão, manutenção de vínculo de emprego de trabalho, nós podemos falar na implementação de auxílios, auxílio aluguel, por exemplo, sem prejuízo da indenização direta nos casos de responsabilização no âmbito estadual, de responsabilização no âmbito interamericano, em caso de omissão estatal no dever de proteção. Perfeito. Quero ouvir também o doutor Luiz Fernando. No mesmo sentido aí da doutora Vanessa, viu, Cláudio? Eu também entendo aí que, nesse caso, em sendo constatada a omissão do Estado, em sendo o acusado, aí, o agressor, hipossuficiente para essa reparação, cabe sim uma indenização por parte do Estado para tentativa de reparação patrimonial daquela vítima ali. O senhor está falando do campo penal ou esse raciocínio se estende também à tutela coletiva, doutor? Esse raciocínio também se estende à tutela coletiva na área de desastres e violação aos direitos humanos, especialmente no caso de desastres naturais, né? Se ficar constatado ali a omissão do Estado, aí nós podemos falar do Estado em sentido amplo, seja Estado ou município, ou mesmo União, cabe sim essa reparação. Perfeito. Agora eu faço a pergunta que não chegou aqui, não sei se eu vou ler o nome correto, que está tudo junto, mas é Flagrei, é isso? Flagrei de Tuverava. Pergunta o seguinte, e a população, quando nós estamos falando da questão de corrupção, também se enquadra nessa questão da proteção às vítimas, realçando que o Ministério Público tem uma atuação fortíssima no campo do patrimônio público, não só aqui na capital, mas como em todas as comarcas, e combate à corrupção é sim uma preocupação da instituição. Mas queria ouvir a doutora Vanessa e o doutor Luiz Fernando. Cláudio, como nós já dissemos mais de uma vez aqui, qualquer violação a direitos exige a atuação do Ministério Público e atrai a preocupação do Ministério Público para a proteção às vítimas. Então, evidentemente, no caso de corrupção, também tem que haver essa proteção, também tem que ter o dever de diligência, também tem que haver a responsabilização tanto no âmbito do patrimônio público, da improbidade administrativa, como no âmbito criminal. E nesses casos aqui, não é verdade, doutor Luiz Fernando? Geralmente o promotor pede ressarcimento ali por dano moral, né? Geralmente acontece isso quando a ação é ajuizada, não é isso? Exato, da área de interesses difusos, pede aí o ressarcimento pelo dano moral coletivo. Porque, na verdade, como eu disse, não dá, no caso de corrupção, por exemplo, aqui da pergunta, nós identificarmos uma vítima específica, mas toda a sociedade foi vítima daquele ato, né? Então, em razão disso, há sim o pedido de dano moral coletivo. Perfeito. O professor Moisés nos pergunta o seguinte, boa tarde, e diz o seguinte, em caso de concurso público com suspeita de fraude, o que devemos fazer? De que forma que o Ministério Público pode auxiliar nessa questão, doutora Vanessa? Bom, em casos como esse, a gente orienta a fazer a denúncia para instaurar uma investigação se a fraude existe, se tem elementos suficientes para apurar a fraude, e aí dá início às medidas possíveis, eventualmente suspensão de concurso, identificação do autor, se havia privilégio para alguém ou não. Então, inicialmente, reforçar a importância de entrar no site do Ministério Público, de procurar os nossos canais de denúncia em caso de violação de direitos, mas também em caso de necessidade de proteção à vítima. Eu quero reforçar aqui que o NAVE, por exemplo, ele não precisa, para atuar, que seja uma hipótese que é possível o ajuizamento de ação, a instauração de uma investigação, ainda que os fatos estejam prescritos, simplesmente o fato da vítima precisar de atendimento, de orientação, ela pode buscar o auxílio do Ministério Público. Explicando, né, doutora, para o nosso público, que o NAVE é o Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência, né? Temos a unidade da capital aqui no Fórum da Barra Funda, tem outras pelo Estado. Aliás, na semana que vem, o Procurador-Geral de Justiça inaugura mais uma unidade do NAVE, que agora está chegando a Santos. Eu sigo aqui com a doutora Vanessa e quero ouvir na sequência o doutor Luiz Fernando. Doutora, a gente está falando muito aqui na nossa conversa sobre ressarcimento, indenização, a vítima tem que ser reparada, né?
Mas quando a gente trata dessa questão, a gente está falando de que mínimo? O que é um valor, né, razoável quando a gente trata dessa questão da indenização, especialmente no âmbito criminal, doutora? Depois o doutor Luiz Fernando pode falar na área da tutela coletiva. Obrigada, Cláudia, pela pergunta. No âmbito criminal, é possível a fixação de valor mínimo para indenização. Então, são os valores já demonstrados e sem prejuízo de discussão no cível sobre outros valores que não puderam ser apurados naquele momento. O que se exige para isso? Para que haja no criminal a fixação de indenização? Que na denúncia, ou seja, a peça que dá início ao processo, que representa a acusação, haja pedido expresso por parte do Ministério Público e haja indicação do valor do prejuízo. Então, é importante que quando as vítimas sejam ouvidas por qualquer órgão da rede, quando elas procurem a delegacia, o Ministério Público, elas tragam essa informação de prejuízo. Alguns delitos, em especial aqui, aproveitando o Dia da Mulher, que foi no dia 8, que a gente está no mês de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, alguns delitos, eles trazem, pela jurisprudência, automaticamente a obrigação de indenizar, independentemente da necessidade de demonstrar que houve prejuízo. Alguns delitos também já acarretam automaticamente o dever de indenizar por dano moral. E os de violência doméstica e familiar contra a mulher se encontram nesse rol. Então, para esses casos, basta o pedido do Ministério Público para haver a indenização, que ela é possível de ser fixada na sentença após com a condenação. É importante que as vítimas mantenham os contatos nos processos e nas investigações atualizados, porque às vezes a gente se percebe que há a condenação, que há a fixação de um valor mínimo de indenização, mas a gente não tem contatos com a vítima, a gente não consegue localizar para informar que houve a fixação dessa indenização e que ela pode retirar, por exemplo, levantar esse dinheiro. Perfeito. Doutor Luiz Fernando, no campo da tutela coletiva, sempre tem essa preocupação, né, da indenização. Mas às vezes eu me pergunto, como leigo que sou, não domino as questões do direito, como é que se mensura, por exemplo, o ressarcimento no campo do dano ambiental? Me parece uma perda irreparável. Como é que o senhor costuma fazer, doutor? Exato, Cláudio. Nesse campo, por exemplo, da área ambiental, é pedido um valor de indenização, como na área de tutela coletiva em geral, no consumidor, no meio ambiente, entre outros. E esse valor geral, né, depois, as vítimas individuais, que nós chamamos, têm que se habilitar no processo e demonstrar o valor que é necessário para a reparação. Então, aqui é um pouco mais difícil, digamos assim, do ponto de vista prático, do que da tutela penal, porque aqui tem que ser demonstrado ali o dano que aquela pessoa sofreu, né, para a gente estabelecer um valor da reparação. E tem um valor mínimo também que pode ser estabelecido quando nós temos um dano geral em que nós podemos individualizar ali, 50 pessoas naquela região tiveram mais ou menos aquele mesmo dano. Tá? Então, aqui na tutela ambiental tem que haver a prova desse dano aí para que haja a reparação. E o que é interessante, só para complementar o que a doutora Vanessa falou muito bem, mesmo na tutela penal, como ela disse, é um valor mínimo. Isso não impede que a vítima, né, seja direta ou indireta, depois pleiteie o valor total se ela ficar insatisfeita. Perfeito. Eu sigo com o senhor, doutor Luiz Fernando, porque a J. Olivetti apresenta uma questão que nos possibilita falar da via negocial, que é outra preocupação do Ministério Público, né? A pergunta vem nos seguintes termos. Boa tarde. No âmbito familiar, com o aumento de denúncias de violência e falsas acusações também, não teria um mediador? Serviria também para o divórcio litigioso, em caso de guarda, tal, pais afastados? Mas está falando da questão da mediação. E essa eu sei que é uma preocupação sua, doutor Luiz Fernando, na medida em que ali no CAU vocês têm o NUIPA, né? Eu não vou lembrar aqui da sigla, mas o setor dedicado à autocomposição, à negociação, né, entre as partes. Como é que o senhor vê essa questão da via negocial em todo esse panorama, doutor? Lá no Centro de Apoio nós temos o NUIPA, como você disse, que é o Núcleo de Incentivo às Práticas Autocompositivas, né? Mas pelo que me parece, Cláudio, pela pergunta aí que foi colocada, né, pelo J, é isso? Na verdade, aqui
mais caso, né, de Sejusc, né, que é um órgão lá do Poder Judiciário que já é especializado nessa área relacionada a divórcios, guardas, separação, né? Então, lá no Judiciário, nós temos já o Sejusc, que quando há o envolvimento aí de partes vulneráveis, o Ministério Público também participa aí, digamos, nesse caso aqui, da busca da melhor solução familiar aqui nesse caso. Perfeito. Eu quero ouvir a doutora Vanessa brevemente sobre essa questão e peço que ela já emende também na próxima, que me parece um questionamento bastante fundamentado. O Luiz Gustavo pergunta o seguinte: em caso de cabimento do ANPP, porém, quando o autor não possui condições de pagar a indenização à vítima, o Ministério Público pode ajustar o acordo, ou seja, o ressarcimento é fundamental para a ANPP ou existe a ANPP, que é o acordo de não persecução penal sem o ressarcimento? Fala brevemente das duas questões, doutora, por gentileza. Ótimo, Cláudio. Em relação à justiça negociada, a possibilidade de conciliação no âmbito civil, com vítimas de violência doméstica e familiar contra a mulher e com notícia de violência doméstica e familiar contra a mulher e contra a criança, inclusive, nós temos que nos atentar que há uma orientação prevista, inclusive, no Código Civil de dispensa de audiência de conciliação, porque se entende que essas audiências elas têm o potencial de ser revitimizantes, que colocar a vítima frente a frente com o autor da violência, em situação em que ela não terá condições de exercer a sua vontade livremente, compromete a validade do acordo e compromete a possibilidade de negociação. Era isso que eu queria ressaltar em relação à primeira pergunta. Em relação à pergunta sobre A NPP. a NPP, eu quero reforçar que o ressarcimento ele é pré-requisito para o acordo de não persecução penal. É possível a celebração de acordo sem o ressarcimento em caso de impossibilidade? Mas depende da demonstração caso a caso da impossibilidade. Porque é condição do ANPP, é condição dos benefícios despenalizadores que haja o ressarcimento. Perfeito. Doutor Luiz Fernando, pergunta interessante aqui, de Mendes V. Mendes, é assim que se identifica. Há casos em que o condenado pelo Estado passa a ser a vítima em processos perante as cortes internacionais, comissões internacionais. Nesses casos de violação dos direitos fundamentais, de que maneira o Ministério Público pode atuar, doutor? Som, doutor? Perdão, Cláudio. De uma forma geral, né, do mesmo modo em que atua em relação às outras vítimas. Porque, pelo que foi falado aí, a pessoa ela está sendo acusada, por exemplo, ou investigada em alguma situação, e durante aquela investigação ou aquela acusação, ela passa a ser vítima de uma violação de direitos, né? E por ela ser vítima da violação do direito, porque os fins não justificam os meios, né, Cláudio? Vamos deixar bem claro isso. Claro, o Ministério claro. Público também vai adotar todas as medidas necessárias em prol da proteção daquela vítima também. Perfeito. Doutora Vanessa, Marcelo Martins pergunta o seguinte: boa tarde, doutores, poderiam falar um pouco sobre a atuação do controlador interno nos órgãos públicos e sua obrigatoriedade? No nosso caso aqui, existe a corregedoria, né? Aliás, muito atuante, mas, de forma geral, a preocupação aqui do espectador é a questão do controle interno da atuação dos membros do Ministério Público ou qualquer outra instituição, doutora. Bom, esse controle no âmbito do Ministério Público ele já existe, inclusive no âmbito externo, com o Conselho Nacional do Ministério Público, e é uma preocupação não só do Ministério Público, como de todos os órgãos. É importante que haja instituições de controle para a gente evitar a arbitrariedade. Precisa ter sempre algum canal de denúncia, alguém com isenção para apurar essas denúncias. Perfeito. Doutores, estamos caminhando aqui já para o final do nosso encontro, aliás, muito esclarecedor. Mais uma vez agradeço a gentileza de ambos e eu não quero encerrar aqui a nossa transmissão sem apresentar uma pergunta que me foi encaminhada pela jornalista Malu Mões, que trabalha no jornal Estado de São Paulo. Tem um certo viés crítico, mas aqui nossa conversa é franca. Vamos fazer também pergunta com viés crítico. Ela pergunta o seguinte, doutores: o que pode ser feito pelo Ministério Público
para que os delitos não se concretizem? Não seria mais interessante agir preventivamente do que esperar que alguém seja vítima para só depois tentar acolhê-la? Ou seja, está preocupada que assim, o crime não se materialize. O Ministério Público atua nessa frente também, doutor Luiz Fernando? É possível um trabalho da instituição para que a violação de direitos não se materialize? Com certeza, Cláudio. Tanto na área criminal quanto na área da tutela coletiva, nós atuamos, sim, de uma forma preventiva, né? E aqui cabe ressaltar, inclusive, né, sem querer invadir a área da doutora Vanessa, né, que na área criminal, né, nós falamos bastante, atuamos bastante em políticas públicas de segurança pública, né, que são diferentes de segurança pública. Né? São políticas públicas, mesmo na área social, por exemplo, né, que podem prevenir a prática do crime. E na área da tutela coletiva, por exemplo, na área aí dos desastres ambientais, dos desastres naturais, nós temos feito um trabalho de identificação de áreas de risco, né? E na identificação dessas áreas de riscos, quais as providências nós podemos adotar para que haja uma redução, uma mitigação daquele risco, ou mesmo impedir que aquele desastre ocorra. Então, nós atuamos, sim, firmemente, tanto na área criminal como na área da tutela coletiva, na questão preventiva. Quero ouvir brevemente a doutora Vanessa Terezinha sobre o mesmo tema, doutora. Bom, Cláudio e Luiz Fernando, vocês sabem que essa é uma das maiores preocupações do Centro de Apoio Operacional Criminal. Nós temos diversos projetos, em especial envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, que são voltados exatamente para isso. Um deles é o nosso carro-chefe, que é o projeto Guardiã Maria da Penha, que é para evitar a reiteração de violência doméstica com as rondas pelas guardas municipais nos locais de residência, de trabalho das vítimas e acompanhamento da situação de risco para evitar a aproximação do autor da violência. Nós temos, por exemplo, no âmbito mais macro, iniciativas voltadas para a conscientização da população sobre o que é violência, sobre quais condutas configuram, por exemplo, violência sexual, quais condutas não são aceitáveis, quais condutas configurariam, por exemplo, violência institucional, para evitar que elas ocorram, e sem prejuízo de diversas outras. Mas eu queria só ressaltar que um dos papéis muito importantes que o Ministério Público tem é de orientação da sociedade, é de propulsão das políticas públicas para que não se incentive, para que não se banalize e não se reproduza condutas violatórias e para que a gente adote medidas de prevenção em todas as áreas. Eu citei só 2 delas, porque o Cláudio me pediu para ser breve, mas uma delas ainda que eu não ressaltei é o Pacto Ninguém Se Cala, que fala exatamente de violência sexual, para não se reproduzir uma cultura que incentiva a violência, para que não haja tolerância com violência e para que toda a sociedade seja parceira no enfrentamento à violência. Aliás, Pacto Ninguém Se Cala, que ficou conhecido em todo o Brasil com aquela ação, né, na qual os jogadores de Santos e Corinthians exibiram, né, ali uma faixa falando do pacto, uma frase muito, muito bonita. A parte triste dessa história é que o Santos perdeu. Eu sou santista, né? Ficaria melhor se o Santos tivesse vencido o Corinthians, aí ficaria perfeito. Eu já fiquei feliz, viu, Cláudio? Te confesso. É isso. Uns felizes, outros tristes, doutor. A vida é assim. Ó, doutor Luiz Fernando, eu quero agradecer imensamente a sua gentileza de participar dessa live, esse projeto aqui do Centro de Comunicação Social, que proporciona esse contato direto entre o público e os promotores de justiça, falando francamente sobre os temas de forma aberta. E aproveito aqui para registrar o comentário do usuário que se identifica como MPSP96, deve ser algum colega de vocês, né? Que nos parabeniza aqui pela live. Doutor Luiz Fernando, a sua despedida. Muito obrigado, Cláudio. Eu que agradeço estar mais uma vez aqui com você, com a doutora Vanessa. É sempre um prazer muito grande e um aprendizado muito grande para nós, que muitas vezes essas perguntas, essa participação nos ajuda a construir, né, Vanessa, e a proporcionar mais ferramentas, tanto para os nossos colegas de Ministério Público, quanto para o público externo.
E me coloco mais uma vez à disposição, Cláudio, e também o Centro de Apoio Operacional Civil e de Tutela Coletiva. Muito obrigado, Cláudio. Eu que agradeço. Doutora Vanessa, também agradeço imensamente a sua gentileza. Obrigado por participar desse projeto, doutora, do Fala MPSP. Muito obrigada, Cláudio, por me permitir falar um pouquinho sobre esse tema e espero que essa mensagem chegue a todas as vítimas, a todos os familiares de vítimas e a população como um todo, que eles saibam que podem procurar o Ministério Público. Eu fico muito triste quando eu vejo estatísticas de que, em caso de violação de direitos, os órgãos como o Ministério Público, Assistência Social, Polícia, todos eles são pouco procurados, que a gente ainda tem um índice muito baixo de acionamento. Isso impede a atuação de rede, isso mantém vítimas em ciclos de violência que se perpetuam pelo tempo e a sujeita a novas violações. Perfeito. Então, agradeço mais uma vez, doutora Vanessa Terezinha, doutor Luiz Fernando, dois promotores de muito destaque no Ministério Público de São Paulo, mas o agradecimento final é a você que nos acompanhou. Ficou alguma dúvida, quer mais informações? Acesse o site do Ministério Público de São Paulo. Lá tem uma página dedicada ao grupo de trabalho em apoio às vítimas. Lá você pode obter maiores informações. Até a próxima edição do Fala MPSP. Muito obrigado a todos.